Olá, meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a fundação de Roma. Existem várias histórias relacionadas à criação de Roma, mas uma das mais famosas é a do mito do herói Enéas. Enéas, ele era filho de um mortal chamado Anquises, com a deusa Vênus, e ele teria sobrevivido à guerra de Troia. Os deuses teriam dado a ele a missão de fundar uma nova Troia, e a região escolhida era justamente a região do Lácio, ali bem próxima ao rio Tibre, onde ele fundou uma cidade chamada Alba Longa. Nessa cidade, ele estabeleceu importantes relações com os sabinos e acabou se casando com a filha do rei sabino chamada Lavínia. Com isso, ele foi prosperando e tudo mais. Por volta ali da 11ª, 12ª geração, vai acontecer uma série de fatores que vai dar origem à cidade de Roma. Um dos fatores é o fato de que o rei Numitor, que era um descendente direto de Enéas, ele tinha alguns filhos e uma filha chamada Réia Sílvia. Só que o irmão dele queria usurpar o trono e para isso ele acabou matando todos os filhos de Numitor e acabou transformando Réia Sílvia em uma vestal, que era justamente uma sacerdotisa virgem do templo da deusa Vênus. O objetivo dele era que ela não tivesse filhos, para que esses filhos não concorressem com o tio-avô o trono. Ele acabou depois depondo, no caso, usurpando o trono de Numitor. O seu nome era Múlio, tá certo? Então ele vai acabar não só matando os filhos do irmão, como também obrigando a sobrinha a se transformar em uma sacerdotisa para que ela não tivesse filhos. Então, Amúlio, ele acaba comandando tudo, só que mesmo assim, Réia Sílvia, ela acaba se apaixonando pelo deus Marte, que era o deus da guerra, e ela acaba engravidando. Nisso nascem dois meninos gêmeos, que ela deu o nome de Rômulo e Remo. Sabendo dessa questão da gravidez, Amúlio mandou pegar as crianças, colocá-las em um cesto e atirá-las no rio Tibre para que elas morressem afogadas. Só que o cesto acabou encalhando em um local chamado Monte Palatino. Lá, as crianças elas acabaram sendo resgatadas por uma loba. Essa loba de nome Capitolina, ela acabou amamentando as crianças e evitando assim que elas morressem. Posteriormente, as crianças elas foram encontradas por um casal de pastor e elas cresceram fortes e saudáveis. Quando eles já estavam adultos, acabou acontecendo um torneio, um torneio esportivo, já que esse povo ele também gostava muito do esporte devido à relação que eles tinham com os gregos. E nisso os gêmeos Rômulo e Remo eles acabam se destacando. Eles eram filhos do deus Marte, então eles possuíam muita força. Então Amúlio vai ficar sabendo da existência dos meninos e ele vai acabar capturando Remo. Nisso, tanto os gêmeos quanto Amúlio vão ficar sabendo da descendência dos meninos, que eles também eram que carro barulhento, que eles também eram herdeiros do trono. Então, com isso, vai se iniciar uma guerra entre Amúlio e os seus sobrinhos, Rômulo e Remo. Os gêmeos eles vão acabar derrotando Amúlio e vão devolver o trono a Numitor, que era o seu avô. Então, como uma forma de agradecimento, Numitor concede aos netos que eles pudessem fundar a cidade que eles quisessem e eles escolhem fundar a cidade no local onde eles haviam sido abandonados. Só que daí surge um impasse entre os gêmeos. Qual dos dois deveria assumir o trono? Então, ambos decidiram subir cada um em um monte para que eles recebessem os presságios, que era algo que eles acreditavam muito. Então, o primeiro presságio vai vir para Remo, ele vai receber a visita de 6 abutres, e o segundo presságio vai vir para Rômulo, ele vai receber 12 abutres. Quando eles descem do monte, os simpatizantes de Remo vão dizer que ele é que era o novo rei porque ele havia recebido o presságio primeiro. Só que os simpatizantes de Rômulo vão dizer não, que quem deveria ser o rei era Rômulo porque ele havia recebido mais abutres como uma forma de presságio. Então, nisso vai surgir uma disputa entre os irmãos e Rômulo vai acabar matando Remo, tá certo? Com isso, ele vai fundar a cidade de Roma e vai dar o nome de Roma em homenagem à sua própria pessoa.
Já a segunda história está relacionada à questão histórica, a versão que os historiadores defendem, né? Existem várias dúvidas relacionadas à fundação de Roma. Acredita-se que por volta do século X a.C., no centro da Península Itálica, às margens do rio Tibre, havia várias aldeias habitadas pelos latinos, povo que vivia sobretudo do pastoreio. Acredita-se ainda que por volta do século VIII a.C., ao se verem ameaçados pelos sabinos, que era um outro povo que vivia na região, né, os latinos eles acabaram se unindo e fundaram a cidade de Roma. A região ela também era dominada pelos etruscos, né, que era um povo que fazia muita questão de comércio, era um povo que tinha muita influência na região. Então, a cidade ela vai acabar se consolidando em decorrência principalmente desses três povos, né? Os gregos, que foi o povo que já vivia ali na região, era um povo que influenciava bastante, principalmente pela questão do comércio. Os etruscos, que era um povo que dominava a Península Itálica. E os italiotas, que são justamente os latinos e mais ou menos ali a influência dos sabinos também, tá certo? Esses povos, eles falavam o latim como seu idioma principal e é justamente o latim que deu origem ao nosso idioma, tá bom? O português. A fundação de Roma, ela aconteceu no ano de 753 a.C. Roma está localizado na Península Itálica, né? A Península Itálica, ela tem um formato de bota. Acho que a maioria de vocês já deve ter visto no Pica-Pau aquele episódio em que ele é expulso da Itália, então a Itália dá um chute no traseiro do Pica-Pau, justamente em referência desse formato de bota. Ao norte, a península ela está limitada por um conjunto de montanhas, que são os Alpes. A leste, ela é banhada pelo Mar Adríaco, a oeste pelo Mar Tirreno e ao sul pelo Mar Mediterrâneo, tá bom? Então, ela está ali bem próxima, né, nesse território onde os gregos também se desenvolveram. Nós podemos organizar a história política de Roma em três fases principais: monarquia, que é o período dos reis, república e império, tá bom? A história de Roma, a história política de Roma, ela é diferente da nossa. Nós tivemos a monarquia, o império e depois a república. No caso de Roma, essa ordem ela é invertida, tá bom? Monarquia, república e, por último, império. A monarquia de Roma, ela teve 7 reis etruscos e latinos. A cidade ela possuía 2 avenidas principais que se cruzavam, mercados, prédios administrativos, templos e o anfiteatro, que fazia parte da vida das pessoas desde o tempo dos gregos, né? Inclusive, os anfiteatros eles faziam parte da educação das pessoas, então era uma forma de instrução pública. No século VII a.C., os etruscos eles dominaram grande parte da península e acabaram impondo tanto os seus reis, quanto o seu alfabeto, seus deuses e até mesmo seus conhecimentos técnicos e artísticos. Inclusive, é através dos etruscos que nós vamos ter a introdução do arco e da abóbada nas construções romanas. Sob a monarquia etrusca, Roma ganhou importância em virtude da sua participação nas rotas comerciais, especialmente a Rota do Sal. Essa questão da Rota do Sal ela é muito importante porque a palavra salário ela vem de sal, porque no Império Romano muitas pessoas elas acabavam recebendo o seu pagamento em forma de sal, daí a palavra salário, tá certo? Porque o sal ele tinha um valor muito alto, era uma especiaria muito fina, então não era qualquer pessoa que tinha acesso ao sal. Então o sal ele era uma moeda de troca muito forte e muito poderosa, tá certo? Então os etruscos, à medida que eles se introduziram em Roma e tomaram o poder de Roma, eles acabaram modernizando toda a cidade. Roma ela não possuía a estrutura que ela tinha até que os etruscos eles passassem a governar a cidade. Então houve várias melhorias, tá certo? Roma ela se tornou o que ela foi graças às monarquias etruscas que deram possibilidade de Roma crescer. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Roma ela acabou recebendo novas construções, como pontes que ligavam os dois lados do rio Tibre, aquedutos que levavam água das montanhas até a cidade, novas casas, templos, uma grande muralha e um sistema de esgoto, né, que era algo muito moderno para a época.
A sociedade romana, ela estava organizada em patrícios, que eram os descendentes das famílias mais antigas, eram também os donos das maiores terras e os únicos que possuíam direitos políticos. Abaixo dos patrícios nós vamos ter os plebeus, que eram a maioria da população. Eles eram livres, eram pequenos proprietários, comerciantes, e eles não tinham direitos políticos, tá certo? Abaixo dos plebeus nós vamos ter os clientes, que eram pessoas muito pobres, pessoas que acabavam fazendo todo tipo de trabalho para os patrícios em troca de comida, roupa, proteção. Então eram pessoas muito pobres. Normalmente os clientes eles eram descendentes de escravizados, descendentes de estrangeiros ou ex-escravizados que não tinham condições de comprar terras. E abaixo, né, no finalzinho ali da cadeia social romana, nós vamos ter os escravizados. Gente, nessa época, na época da monarquia, os escravizados romanos eram um número bem reduzido de pessoas. Posteriormente, lá no Império, é que Roma vai se tornar realmente uma grande sociedade escravocrata. Mas nesse momento aqui, o grupo de escravizados ele era muito pequeno, tá bom? Quem eram esses escravizados? Eram principalmente pessoas que haviam sido capturadas em guerras, ou seja, pessoas que perderam a guerra. Eram também pessoas que haviam contraído dívidas e não conseguiam saldá-las. E também pessoas que haviam sido condenadas pela justiça por algum crime. Então, existia sim a pena da pessoa acabar se tornando um escravo. Então, ela perdia todos os seus direitos. Lembrando que os patrícios eles não se tornavam escravos. Então, quem eram as pessoas que poderiam se tornar escravos eram ou os plebeus ou os clientes. A política de Roma ela estava centrada na figura do rei, mas ele não governava sozinho, tá certo? O rei ele exercia funções administrativas, militares, judiciais e religiosas. O seu cargo ele não era hereditário. O que significa isso? Significa que o cargo ele não passava de pai para filho, tá certo? Ou seja, se o rei morresse, ele poderia ter 20 filhos, mas nenhum poderia assumir o trono, porque não era algo hereditário. O que acontecia? O Senado é quem escolhia o novo rei entre eles próprios, entre os próprios pertencentes aos patrícios, né, as classes sociais mais ricas. Então, se o rei morresse, haveria uma nova votação para a escolha de um novo rei, tá certo? Lembrando que o rei ele não tinha poderes absolutos, ele não governava sozinho. Além dele existia o Senado e também existiam as assembleias. Então, todas as suas decisões, elas deveriam estar de acordo com o Senado e com as assembleias. O Senado ele era formado pelos chefes das principais famílias patrícias e eram os responsáveis pela escolha do novo rei, caso necessário, né? Caso o rei morresse ou acontecesse alguma coisa que ele não pudesse mais governar. Além do Senado, existiam as chamadas assembleias, que eram compostas de soldados com até 45 anos. Essas assembleias, ela possuía 300 membros, ou seja, 300 homens, né, e ficava encarregada de aceitar ou rejeitar a escolha do monarca, que era feita pelo Senado. Eles também respondiam aos assuntos referentes às guerras, tá certo? Então, lembre-se que mesmo o rei tendo todo aquele poder, ele tinha sempre que estar de acordo com o Senado e de acordo com as assembleias. Então, ele não governava sozinho. A cidade contava com 3 ordens principais. A plebeia, né, que era justamente aquela formada pela maioria da população. A equestre, que era formada por homens que tinham dinheiro, homens que tinham condições de se tornarem cavaleiros do exército, e eram esses homens que depois iam compor a Assembleia. E nós vamos ter a senatorial, que era justamente aquela que era composta no Senado, né, que eram pessoas que tinham muito dinheiro, eram descendentes das famílias mais ricas, e inclusive existiam até profissões que eram proibidas à classe senatorial, como, por exemplo, o comércio. Era proibido um senador fazer comércio, mesmo sendo uma atividade muito lucrativa, era proibido fazer comércio porque isso ia de encontro justamente com os interesses políticos, tá certo? Então, são essas as 3 ordens principais. E existiam também outras ordens, né? Ordens dos agricultores, dos pastores, dos mercadores, cobradores de impostos e sacerdotes. Então, essas outras classes, elas eram menores, eram mais por categorias profissionais. Deixa eu mudar aqui. A família
né, a família ela estava muito organizada no formato patriarcal. Ou seja, o homem, o pai, ele tinha muita força e muita influência nessa sociedade. Tudo aquilo que estava sob o comando do pai, como os animais, as coisas e as pessoas, eram chamadas de família, tá bom? Então, os animais, as coisas, as propriedades, terras, tudo que ele tinha era família, tá certo? Então, tudo ficava sob o comando do pai. O pai, ele tinha direito, inclusive, sobre a vida e a morte dos membros da família, ou seja, ele poderia decidir quem vivia e quem morria, mas para isso existiam algumas limitações também, tá certo? Mas eram limitações bem específicas. Existia inclusive um estatuto referente à questão das crianças. As crianças elas eram organizadas na categoria de meninos, que eram aquelas crianças, bebezinhos de colo, recém-nascidos, tá certo? Crianças bem pequenas. Os impúberes, que eram justamente as crianças que ainda não haviam entrado na adolescência, na puberdade, né? Que eram aqueles meninos que ia mais ou menos ali de 4, 5 anos até os 12, 13 anos mais ou menos. E existiam os menores de 25 anos, né, que ia da puberdade até os 25 anos, né, quando ele começava a ser visto como um adulto, quando ele finalmente passava a ter direitos políticos. A educação, ela era oferecida para a maioria da população romana que tinha posses, ou seja, que tinha condições, que tinha dinheiro, tá certo? Então a educação ela não era livre, aberta a todas as pessoas. Normalmente os filhos das pessoas mais pobres elas aprendiam a ler e escrever em casa mesmo, tá bom? Então não existia essa possibilidade de escola para a maioria dessas crianças porque eles eram pobres e não podiam pagar por professores particulares. Normalmente os filhos dos homens mais ricos, dos patrícios, de alguns plebeus que possuíam alguma condição financeira, como os comerciantes, eles pagavam professores particulares para fazer a instrução das crianças. E a questão do casamento, né? A questão do casamento dizia que, mesmo após casados, os filhos eles ainda tinham que obedecer ao pai, à tutela do pai, tá certo? Mesmo depois de casados. O casamento entre os plebeus ele era uma coisa permitida, normalmente não era mais por interesses, né? Como a maioria dos casamentos da elite. Os casamentos entre os plebeus era mais pela questão de ajuda no trabalho, né? Era mais uma questão de quanto mais mãos trabalhando, melhor. Tá certo? Então não existia essa questão de relações, casamentos arranjados, essas coisas não existia. Isso era mais para as classes mais altas, como os patrícios. Outra coisa, era proibido o casamento entre plebeus e patrícios também, tá certo? Isso depois, lá na frente, os legisladores, eles vão acabar alterando isso para permitir casamentos entre plebeus e patrícios, tá certo? Existia toda uma série de limitações para a sociedade nessa época. Aqui vocês podem observar, eu infelizmente fiquei em cima aqui de uma partezinha dos escravos, mas observem aqui a categoria, né, cada classe social, quais eram os direitos, quais eram as obrigações. A parte dos escravos é justamente escravos por guerra, por dívida ou por condenação, no caso de algum crime, tá certo? Nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do Império Romano, sobre essa questão de Roma, mais pra frente é que a gente fala sobre o Império, tá certo? Então, nessa parte aqui da sociedade, nós vamos ver que a sociedade, ela começa a reivindicar, ela começa a questionar uma série de coisas que elas não tinham direito, né, como a questão do casamento entre plebeus e patrícios, a questão dos direitos políticos que os plebeus não tinham. Então, tudo isso eles vão começar a questionar. E isso vai fazer com que a monarquia ela acabe sendo derrubada, tá bom? Na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre a República Romana, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço e tô morrendo de saudade. Tchau, tchau!